Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa necessaire muito fofa aqui em formato de ovo de Páscoa. Aqui eu utilizei o recorte sublimado lá da minha mais nova parceira, Sublime Recortes Personalizados. Eles trabalham com painéis em gabardine estruturado no nylon 600, já pronto para recortar e costurar. Tem lindos, e se tu quiser personalizar também e conhecer o site deles, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link lá do site e o meu cupom de desconto, que é lu.guterres, para ganhar um descontinho especial lá com eles, tá? E para quem quiser fazer com tecido que tenha em casa, assim como esse aqui, por exemplo, eu vou passar aqui na sequência todas as medidas aí, tá bom? Então chega de papo, já vai logo deixando aquele like, quem não tá inscrito ainda no canal já se inscreve e ativa o sininho aí das notificações, clicando em todas para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Vamos lá então para o passo a passo? Bom, gente, então vamos usar esse recorte aqui, nesse tom aqui de marrom com um verde cítrico, que ficou muito lindo, adorei essa combinação. Mas eu vou mostrar pra vocês como chegar nesse molde aqui, pra quem quiser fazer com tecido que tem em casa. Então, é bem simples, bem rapidinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vai precisar aí de um retângulo na medida de 20 de largura por 26,5 de altura. E vai dobrar o meio pra gente recortar os dois lados iguais, tá? Então, aqui vai ser meio a mão livre mesmo, porque é oval, né? Então, fica difícil a gente passar muitas medidas aqui. Então, eu vou te mostrar aqui pra ficar mais ou menos nesse formato, tá? Aqui embaixo, ó, da dobra pra dentro, tu vai medir 1,5 cm. E faz uma marcaçãozinha ali. Aí, daqui de baixo pra cima, tu vai medir 10 centímetros. Faz uma marcaçãozinha ali também. Aí, agora, a mão livre, tá? Porque aqui é oval, ó. Vai arredondando daqui desse pontinho até esse aqui. Faz com lápis, que daí depois tu vai ajeitando antes de cortar, né? Ó. Chegando aqui, tu vai unir esse pontinho aqui com a ponta aqui de cima, aqui na dobra de cima, tá? Também de maneira arredondada, né? Ó, daí aqui, como o caminho é mais comprido, o arredondado fica mais suave. Ó, assim. E aí, agora no cortar, a gente corta mais retinho, assim, né? Ó, e aqui temos o molde exatamente do tamanho desse aqui, tá? Mas se o teu ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouquinho diferente, não tem problema, porque eu vou te ensinar como fazer o canal do zíper na medida certinha, tá? Inclusive, se tu quiser fazer necessaire menor, utilizando uma forma de ovo como molde, pode fazer também, tá? É bem simples de medir o canal do zíper. Então, vamos lá pro passo a passo. Para fazer a nossa necessaire, nós vamos precisar, então, aqui da frente e do verso, aqui no meu caso, os painéis, né? E aí, como forro, eu vou usar o bagum. Eu vou usar um bagum branco aqui, ó, 2 partes, tá? Na mesma medida. 20 por 26,5. Vamos precisar também de zíper, na medida de 68 centímetros, depois a gente corta o excesso. Vamos precisar também de uma alcinha de 22 centímetros. Aqui eu vou usar uma alça de 3 centímetros de largura, uma alça cetinada, mas tu pode usar mais estreita, pode usar, fazer do próprio tecido que tu for usar, fazer a alcinha, né? Se quiser fazer sem alcinha também, não tem problema, fica legal também. Vamos precisar de vivo, que é opcional. Quem não se adapta a usar vivo, faz sem o vivo, não tem problema. Ela não vai ficar tão estruturada, mas também dá certo, tá? Pra quem for usar vivo, é 1,40 m mais ou menos aí que a gente vai precisar. E viés para fazer o acabamento de dentro. Depois de miudeza, vamos precisar aqui de 2 cursores pro zíper. Vamos precisar aqui, ó, cortei no bagum mesmo, 2 pedacinhos de 3 por 8, tá? Que é pra fazer aquele acabamento, o fechamento do zíper embaixo, né? E aqui hoje eu vou usar de etiqueta, eu vou usar a minha bandeirinha, ali com o meu logo e com os meus dados, e vou usar essa acrílica aqui,
com o tema de Páscoa. Essas etiquetas são da minha parceira BV Etiquetas. Também vou deixar o cupom de desconto aqui, que é Lucy com YBV. Para quem quiser adquirir suas etiquetas, usa esse meu cupom para ganhar um descontinho especial, tá bom? De material é isso aqui. Vamos começar a montar então. Eu vou começar então unindo a parte de fora com a parte de dentro, tá? Então eu vou pegar uma das partes de fora e uma da parte de dentro, que é o bagum, e vou sobrepor aqui, ó, de avesso com avesso, tá? E aqui eu vou passar uma costurinha meio centímetro, nem isso, tá? Bem pouquinho da bordinha aqui do desenho pra dentro, tá? Bem pouquinha coisa, que daí depois a gente consegue cortar exatamente em cima aqui do desenho e a costura fica por dentro, que é só pra estabilizar, né? Só pra unir uma parte com a outra. Então aqui eu vou colocar uns clipezinhos pra não sair do lugar. Ó, gente, pouquinha coisa assim, tá? Aí agora o recorte a gente faz bem em cima do desenho. Gente, antes de fechar essa outra parte, deixa eu mostrar mais de perto o material pra vocês. Os painéis da Sublime são em gabardine, tecido gabardine, o que deixa essa estampa assim mais viva, mais nítida, né? Um material excelente para isso, tá? E ele é estruturado no nylon 600, aí que todo mundo conhece, que é para deixar a peça mais firme. Dependendo da proposta do que tu for fazer aí, tu não precisa nem usar forro, ó, porque ele é bem bonito por dentro, ó. É o nylon por dentro, tá? Aqui eu vou usar forro, porque é uma peça que vai carregar chocolate, coisa, então o bagum fica até mais fácil a limpeza depois, né? Só por isso, porque também não precisaria. Bom, e agora eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui, vou repetir na parte de trás. Bom, agora a gente vai dobrar o painel ao meio, para marcar o meio em cima e embaixo. Então, a gente dá um piquezinho em cima e embaixo para deixar bem marcadinho esse meio. Na parte de trás é onde a gente vai colocar a alça, tá? Então, tu vai dobrar ela assim, ó. E pode deixar aqui uma margenzinha do pique para cada lado, de 1 centímetro para cada lado, tá? Ou seja, uma distância de 2 centímetros aqui, de um lado da alça pro outro. Aqui a gente vai pregar bem na bordinha. E aqui a gente dá uma seladinha com o isqueiro, né? Para essa alça não desfiar. Ó, assim ela fica estranha mesmo, tá? Mas quando ela virar pra cima, ó, ela fica perfeitinha. Agora, na parte da frente, nós vamos pregar a etiqueta. Então, assim, quem for pregar a sua etiqueta centralizada, assim, por exemplo, já prega agora, tá? A minha eu vou pregar por último, porque essa aqui eu vou colocar ela com cola de contato. Eu vou pregar agora a minha bandeirinha. Vou escolher aqui esse lado pra pregar ela. E agora a gente vai começar a pregar o vivo. Quem não for pregar o vivo, pula essa etapa aqui, tá? Vai direto ao zíper depois. Então, eu vou pegar um pedacinho de viés aqui, uns 5 centímetros mais ou menos. Só pra fazer o acabamento aqui do meu vivo, ó. Vou posicionar bem aqui, centralizado com o pique. Então, vou passar uma costurinha aqui pra prender ele. E agora eu vou começar a pregar o meu vivo. Gente, o vivo, como eu sempre falo pra vocês, bem na bordinha, tá? Pra ficar o oval, assim, perfeito, não ficar torto pra um lado, né? Bem na bordinha, tá? Então, faz bem devagarinho. Aqui eu tô usando o calcador de zíper, que é mais estreitinho, pra pregar o meu vivo. Vai dar uma costura aqui, mais ou menos. Aí, depois eu troco pro calcador de vivo mesmo, quando eu for pregar o zíper, pra ele ficar mais rente aqui, pra ficar mais bonitinho, né? Mas, por enquanto, pode ser assim, pra ficar mais na bordinha. E
vamos começar aqui bem no meio, então. Chegando aqui onde começou, a gente encosta a parte de baixo da tesoura no vivo aqui de baixo, tá? Deixa bem rente no vivo de baixo e corta o de cima, que daí ele vai ficar bem encostadinho no outro. Aí a gente encaixa ali, bem encostadinho um no outro, deita o acabamento aqui de viés por cima, né? E encerra a costura. Agora isso aqui que sobrou de viés, a gente recorta e dá uma seladinha, porque esse meu viés aqui é de boneon. Então, eu vou dar uma seladinha pra ele não desfiar. Ó, viu? Não tem mistério pregar vivo. O segredo é fazer devagar, só isso. Agora, eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho, agora vamos deixar de lado um pouquinho isso aqui e vamos preparar o zíper. Então, o zíper, para esse tipo de peça, eu aconselho usar 2 cursores, tá? Vou colocar um de cada lado. Então, primeiro eu vou pregar um dos lados aqui do acabamento do meu zíper. Mesmo assim, a gente vai medir depois para ver se vai fechar, tá? Ó, então eu vou colocar aqui, ó, direito do meu material com o direito do zíper. Pego aqui o outro pedacinho direito com a parte de trás do zíper, ó. Fiz um sanduichinho aqui com o zíper. Vou passar uma costurinha aqui de um pé de máquina, mais ou menos, né, 0,75. Quando passar em cima dos dentinhos do zíper, dá um retrocesso, pra gente deixar esse zíper bem fechadinho. Feito isso, a gente vira pro outro lado e rebate. Já aproveita e refila se ficou alguma diferençazinha. Agora, antes de pregar o outro lado, nós vamos medir, então. Então, aqui vamos precisar de uns clips, ou se quiser ir só medindo com a mão, mas eu prefiro usar o clipezinho, né? Pode começar em qualquer parte, aqui é só pra medir, tá? Aqui o zíper, ele precisa ficar bem justinho. E na bordinha aqui também com o meu vivo. Bom, então eu clipei tudo e aqui, ó, o que tá sobrando nós vamos medir, deixando a margem de costura, né? Então, aqui deixa eu juntar as duas partes e mostrar mais de perto aí pra vocês. Ó, temos que segurar aqui o que vai ser a margem de costura. E esse excesso aqui pra cima eu corto fora, tá? Então, assim que a gente mede. Então, tu pode fazer de qualquer tamanho teu necessaire. Corta ali o zíper mais ou menos, né? Mede com a fita métrica toda a volta, corta um pouquinho a mais o zíper e depois de montado tu refila, né? Porque o zíper precisa ficar bem justinho, tá bom? Então, vou recortar aqui agora. E agora que eu já recortei na medida, vamos fechar então a outra parte. Então, aqui a gente vai colocar direito, ó, direito sobre o direito do zíper. E agora, para colocar o direito desse aqui ali no zíper, a gente tem que dar uma torcidinha assim, ó, para ele ficar, o meu material ficar frente com frente, tá? Então, aqui, como é mais difícil por causa dessa torcidinha, eu aconselho a pregar um lado, depois torce e prega o outro para não escapar aqui, né? Agora é só rebater aqui também. Eu vou rebater aqui, já vou aproveitar e fechar aqui juntando um ladinho com o outro. Bom, gente, agora para pregar aqui no painel, nós vamos achar o meio também do zíper, ó. Então, a gente vai juntar ali, ó, costurinha com costurinha.
Vamos dar um piquezinho de cada lado. E aqui no zíper, eu não gosto de dar pique no zíper, porque ele é de nylon, pode desfiar, estragar a peça, enfim, já expliquei pra vocês, né? Então, eu vou marcar com lápis aqui, ou uma canetinha que apaga com calor. E agora eu vou trocar o meu calcador, eu vou colocar um calcador de Vivo, que daí eu consigo chegar com a costura mais próxima do espaguetezinho do Vivo. Pra quem não conhece, o calcador de Vivo é esse aqui, ó, gente. Ele facilita muito, principalmente pra quem tá começando a pregar Vivo, tá? Porque ele tem esse canalzinho aqui, ó, onde tu encaixa o espaguete do Vivo e a agulha entra por esse furinho, ó, batendo bem do ladinho do espaguete. Então, não tem erro. Então, aqui, vamos deixar pro lado do avesso e vamos começar a pregar. Vamos alinhar o pique de baixo com o meio aqui embaixo, o piquezinho de baixo, né? Colocar um clipezinho aqui. E a marcação aqui que a gente fez do meio do zíper com o piquezinho de cima. Agora aqui, se quiser clipar tudo de novo, pode clipar, ou senão já vai fazendo a costura direto. Pronto, agora aqui, ó, gente, que fica levantando aqui a bordinha do zíper, né? Se quiser, tu pode passar uma costurinha bem na bordinha, prendendo esse zíper, tá? Ou se não, agora quando for passar o viés, vai descendo essa parte e vai pregando o viés, vai fazendo isso simultaneamente. Então, eu vou usar o viés de Boneon, como eu já falei pra vocês, vou dar uma seladinha aqui nele. Vou começar aqui por baixo. Prontinho. Agora vamos repetir a mesma coisa aqui com a parte de trás. Então, aqui na parte de trás, eu gosto de clipar tudinho antes de costurar, tá? Porque aqui a gente tem um acesso mais difícil. Então, eu clipo tudo e depois eu abro o zíper, que fica mais fácil. Pronto, clipei tudo, agora eu abro aqui o meu zíper. Ó, e daí eu costuro com ele aberto, chegando nessas partes aqui dá pra deitar pro outro lado, tá? Então, eu vou começar aqui por baixo também. E a mesma coisa, vou fechar e vou colocar o meu viés. E tá prontinho. Então, agora a gente vai desvirar isso aqui. Ó, um zíper, né?
Olha a perfeição, gente. Olha que coisa mais linda, né? E uma dica que eu gosto de dar pra vocês, pra a peça criar memória, esticar bem mais as costuras e desamassar, né, caso tenha ficado amassado, coloca enchimento, deixa de um dia pro outro, ou até entregar pra tua cliente, ou da manhã à noite, enfim, deixa um período aí, ó, que nem essa aqui eu já deixei, ó, de ontem pra hoje. Até o enchimento. O enchimento que eu uso, gente, que eu dou uma dica também, é sobras de retalhos, aquelas sobrinhas mesmo que não tem utilidade, né? Eu vou guardando tudo em sacolinhas e eu uso, guardo as minhas peças todas com enchimento até entregar. Ó. Ó, assim ela vai esticar bem as costuras. E vai tomar formato, né? Criar aquela memória mais estufadinha. Que nem essa aqui, ó. Essa aqui que já tava com enchimento, já tá mais gordinha. E aqui, gente, cabe uma caixa de bombom, tá? E mais coisas. Eu comprei uma caixinha de bis e é pouco até, ó. Caberia 2 caixinhas de bis tranquilamente. E mais algumas coisinhas. Então, é uma ideia bem legal. Outra dica também, se a criança é bebê e não come chocolate ainda, tu pode colocar um shampoozinho aqui dentro e um sabonetinho, ou um shampoozinho condicionador, um kitzinho de perfume, né? Uma roupinha, alguma coisa, e dá nessa embalagem aqui, que depois fica útil para guardar alguma coisinha, né? Então era isso que eu queria passar hoje para vocês, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí, coloca nos comentários, tá bom? Lembrando que esses painéis vocês encontram lá na Sublime, recortes personalizados. Já vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site deles e o meu cupom de desconto, que é lu.guterres, tá bom? Quem quiser fazer com o material que tem em casa, lá no comecinho da aula eu ensinei a fazer o molde. E tu pode fazer também de qualquer tamanho, para quem tá chegando agora aí, né? Volta à aula e assiste tudo desde o começo, que tem dicas do começo ao fim, tá bom? Essa aqui, por exemplo, eu fiz com tecido. Esse tecido é lá da minha loja. Chegaram outros também de Páscoa e outros de outros motivos também. E todos esses materiais aqui utilizados em aula tu encontra lá na minha loja. Os painéis lá na Sublime, tá bom? Então era isso, muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!